Queridos, esse texto, a partir do verso de número 38, eu quero que você imagine, se coloque no lugar de dois discípulos. Os discípulos eram pescadores, eram gente humilde, era gente do povo, eram crianças que, como toda criança, eles passavam por diversos estágios probatórios, por diversas seletivas, com vistas ao melhor cargo que um judeu podia ter na época, que era o serviço religioso, que era ser um rabi, que era ser um rabone, que era ser um mestre, que era ser um escriba. Então, ao longo da vida, eles são tirados desse certame. Por quê? Porque os mestres percebem que eles não vão dar para o estudo. Então, eles terminam a vida como pescadores. E aí, quando vem Jesus, um mestre, e diz, segue-me, para eles voltam a um circuito que eles abandonaram há muitos anos atrás, na infância, que é alcançar o melhor cargo, o melhor serviço, o melhor salário, as melhores gratificações que poderia se ter nesta época, que era o serviço religioso. Exatamente. E aí, olha que balde de água fria. E ao ensinar, dizia ele quem? Jesus. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e gostam também das saudações nas... E os discípulos devem ter se perguntado, ué, mas não é isso que é o bom? Nós estudamos tanto, passamos por tantas fases do concurso, somos aprovados por um mestre, recebemos o selo de que somos mestres, e nós não vamos nos vestir como mestres? Nós não vamos ser destacados do povo? Mas não é isso que é o bom? E Jesus diz, não apenas se guardem, se acautelem, sumam da vista dos escribas, porque eles gostam de andar com vestes talares e gostam das saudações nas praças. Aí o discípulo deve ter se perguntado, ué, então não vou ser chamado de doutor? Está difícil, né? Sempre fui pescador, sempre fui subalterno, sempre servi os outros. Finalmente eu alcanço o meu apogeu, ninguém vai me chamar de doutor? Jesus continua. E esses escribas que gostam de andar com roupa diferente, gostam de ser saudados nas praças, e também eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas. Aí o discípulo deve ter ficado, não é possível. Nós estudamos tanto para sentar lá atrás igual sempre sentamos. Não faz sentido. Alguém diz para esse Messias que ele é o Messias? Alguém lembra ele que ele é o filho de Davi? Alguém lembra ele que ele tem que restaurar a ordem natural das coisas? E Jesus ainda quadruplica a aposta. Esses escribas, eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas. E dos primeiros lugares aonde? E o discípulo deve ter se perguntado, então eu vou continuar comendo por último? Meu rancho continua sendo dos praças, não é dos oficiais? Esse é Jesus. Jesus é o maior antissistema do próprio antissistema. Esse é Jesus. Ele é o maior anti-marketing de si mesmo. Esse é Jesus. Que quando recebe várias tentações do diabo, que são condensadas em 3, ao longo de 40 dias, nos ensina o óbvio, que tem coisas que Deus nunca prometeu para nós, mas o diabo nos promete tudo. Você nunca vai passar fome, você vai ter fama e o mundo é teu. Isso é o que o diabo faz, e o crente acredita nisso. Aí vem Jesus, o antissistema, ele diz o quê? Quem anda comigo é o seguinte, fujam dos escribas. Por quê? Porque esses escribas, eles gostam de andar com roupinha diferente, o dia todo. Dorme e acorda assim. Eles gostam de serem diferenciados do povo, na praça, etc. Eles gostam de ser separados do povo.
Eles gostam das primeiras cadeiras no serviço religioso. Em qualquer lugar ele gosta de posar, ali é um pavão. E também na hora de comer eles querem ser servidos primeiro. E Jesus conclui dizendo: esses escribas devoram as casas das viúvas. E para justificar, e aí num português popular, fazerem o rapo, fazerem a rapa em tudo que tem na casa da viúva, quer seja rica, quer seja pobre, para justificar essa atitude, eles fazem longas o quê? Longas orações. Lembra que Jesus falou como que nós devemos orar? Quando fores orar, não useis de vãs repetições. Mas os escribas, eles fazem longas orações. Estes sofrerão o que, igreja? Juízo. Mas que tipo de juízo? Juízo padrão? Que tipo de juízo? Muito mais. Quem é o escriba? O escriba é aquele que, obviamente, sabia ler e, por ofício, sabia também o quê? Escrever. Por isso que ele é um escriba. Isso nos dias de hoje seria para os pastores? Seria? Para os presbíteros? Desculpa, o escriba era aquele que sabia ler, não é isso? E também sabia, por isso que ele era um Você sabe ler? Você sabe escrever? Isso aqui é só para mim? Pois é. Veja bem o modus operandi que todos nós devemos prestar atenção. Cuidado com aqueles cujo andar faz questão de demonstrar que não são seres humanos. Se pudesse, ele não andava, ele voava para declarar que é um anjo. Cuidado com aquele que em determinados ambientes, e os ambientes onde tem o povo ao qual ele deveria servir, cuidado com aquele que gosta de ser reverenciado pelo miserável, quando era ele que deveria servir o miserável. Cuidado com aquele que, quando chega em um ambiente, ele não senta no último banco e vem alguém, como Jesus ensinou, e diz assim: não, o seu lugar é aquele lá, venha conosco. Não, ele faz questão de sentar no primeiro lugar. Se tiver uma viúva, se tiver uma idosa, se tiver um idoso, se tiver uma criança sentada ali, para ele não tem dificuldade nenhuma de mandar levantar, de tirar. Você conhece crente que tem lugar certo na igreja? Tem banco certo na igreja? Conhece? Está aqui o texto. Esse texto foi escrito quando? Foi hoje de manhã? Está aqui. Eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas. E nos primeiros lugares aonde? Nos banquetes. E os quais, quando vão visitar as pessoas, eles não vão a qualquer casa. Eles vão nas casas abastadas. E também, claro, eles gostam de aumentar a vaidade de quem os recebe. Porque tem sempre aquele ou aquela que gosta de ter um personal pastor, não é verdade? Eu tenho meu pastor pessoal, ó. Tem o pastor todo mundo, mas tem um pastor que ele dá dedicação exclusiva à minha casa, ó. Eu faço questão de encher o bucho dele, que afinal de contas, eu que sustento, é o meu personal pastor. E eles fazem isso, aumenta essa vaidade nas pessoas, e as pessoas não percebem, eles devoram tudo que tem lá. E a título de justificar a visita, o que eles fazem? Fazem longas orações, eles clamam ao Pai de tudo que é jeito. E aí Jesus termina dizendo: estes sofrerão juízo, e um juízo que não se compara com o que outros sofrerão. Isso aqui não dá para brincar não, gente. Isso aqui é muito sério. E aí Jesus, sendo o anti-marketing de si mesmo, o maior antissistema do próprio antissistema, um belo dia, ele está sentado, verso 41, ele está sentado diante do gasofilácio. Imagina o discípulo dele, olhando ele sentado diante do gasofilácio, fazendo assim, ó: finalmente, amigos, é chegado o momento.
Finalmente o homem acordou para a máquina pública. Finalmente o homem acordou para o fato de o seguinte: manda quem tem dinheiro. Agora ele acordou. Agora o homem vai virar Estado. Olha o homem plantado ali, abuletado em frente ao cofre. O homem quer saber o impostômetro. Ah, o homem acordou. Agora a coisa vai começar. Ele teve a fase dele: curar a mulher, curar a criancinha, curar a idosa, e cura aleijado, e tira demônio. Ele fez aquele negócio todo. Mas hoje ele acordou. O negócio é o Estado. Finalmente, o filho de Davi vai assumir seu papel de chefe de Estado. E a primeira coisa que ele está fazendo é ver quanto dinheiro que entra no dia. Agora vai. Agora vai. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus o quê? O coração do povo? É o que está escrito aí? Como o povo lançava ali E é o Estado mesmo. Jesus olhando o carnê do IPTU ali, ó. Vendo se foi no Pix. Vendo se é a parcela que já venceu. Jesus vendo o Duda sendo pago ali, ó. Jesus vendo quanto que está jorrando de dinheiro ali, ó. Agora, repare, queridos, que para mim, Anderson, eu tremo quando eu leio essa frase aqui, ó. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus. Aqui eu já paro, porque aqui eu já tenho tudo que eu preciso. Porque uma das nossas maiores dificuldades hoje, sabe qual que é? É nós sentarmos para enxergar as coisas. Nós não temos tempo e nem queremos fazer isso. A gente toma um ansiolítico, toma um remédio para dor de cabeça e entramos nessa cultura workaholic, o negócio é produzir, o negócio é fazer, tem que fazer render, eu sou agitado. Quem tem transtorno de personalidade histriônica ou narcisista, gosta de dizer que é uma pessoa intensa, e nós vivemos assim. Aí você tem Deus, que simplesmente está sentado, e sentado, Ele está olhando. Meu irmão, minha irmã, a maior lição para nós nessa manhã, tem mais, mas a maior lição para nós nessa manhã, senta e observe as coisas. Senta. Senta aqui, ó, sentou. Aí o que você faz depois que senta? Quiser dormir, dorme. Mas olha, observa. Eu nunca vou me esquecer, pastor ainda novo, recém-chegado na minha igreja, na igreja do Rio, fomos fazer um sepultamento, e aí uma pessoa que era membro da igreja pediu: olha, minha mãe morreu, vocês podem fazer o sepultamento? Designaram 2 pastores, eu e um mais velho, mais experiente. Aí levamos a liturgia, chegamos no local, encontramos a membro da igreja, várias pessoas chorando, está o corpo ali, eu com a liturgia na mão, o que eu faço? Já vou começar a distribuir. Aí o pastor mais velho diz: Anderson, não. Falei: mas que coisa feia. Como assim não? É quem? Eu, hein? Mas vou perguntar: posso entregar? Anderson, olha. E eu, com a liturgia na mão, fiz assim, ó. Rio de Janeiro, tal. Tá certinho. Posso entregar? E ele, com a maior paciência: Anderson, olha. E eu: ai, Jesus. Está aqui, bênção final, a data confere. Aí voltei: capela é essa, já posso entregar? Aí ele falou: Anderson, olha. Aí me deu um estalo, eu dei um passo para trás, comecei a olhar. Uma batalha campal na capela. Por quê? Porque cada irmã era de uma religião. E a maioria, católicos. Mas cada católico também nas suas ramificações.
E aí chegam lá 2 pastores presbiterianos e, para brilhantar a situação, um vestido com roupa que para eles é de padre. E quando eu olhei, que eu enxerguei a coisa, eu fiz assim, ó. Eita! Aí quando eu olhei para o pastor, viu? Por que não pode ir de alegre? Falei, já estou triste, já estou triste. O que a gente faz? Fazemos o que sabemos fazer melhor. Olha. E ficamos 10 minutos parados olhando. Foram 10 minutos de uma aula. O que eu tinha para aprender de funeral, aprendi naquele dia. Jesus, ele está parado, observando. E os discípulos agradecidos porque agora o Estado exercerá seu poder. Mas Jesus está olhando. E aí, Jesus observa muitos ricos depositando grandes quantias. E os discípulos imaginando, está vendo? Ó, são esses os caras que têm que grudar conosco. Porque a sustentação do governo são os ricos. Você tem que começar a juntar esse povo. Pobre é bom, dá volume. Mas o que sustenta é dinheiro. Olha os ricos aí, ó. Olha as malas que eles jogam dentro do cofre. Chegar neles, o senhor consegue, o senhor é simpático, é alto. Consegue tudo, faz milagre. Quem não consegue? Eles gostam disso. E chamando os seus discípulos, imagina o discípulo, é agora, ó. É agora. Ah, vai começar. Ó o rachão do dinheiro aí, ó. Finalmente. E chamando os seus discípulos, opa, pois não, pode falar, mestre. Disse-lhes, em verdade vos digo, esta viúva, pobre, depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. E aí os discípulos, por óbvio, ficaram, não é possível. Não é possível, nem na matemática essa conta fecha. Como é que essa mulher pobre deu mais do que os ricos, os malas, que chegaram aqui e depositaram rios de cobre no cofre, que era o dinheiro da época, era cobre. Mas Jesus diz, porque eles questionaram, vem a resposta. Porque todos eles, todos os ricaços, todos os milionários, todo mundo que veio aqui fazer sua média, todo mundo que veio proteger, fechar o corpo, veio pedir bênção, todo mundo que veio aqui postar de autoridade, todo mundo que veio aqui bancar religioso, todos eles ofertaram daquilo que lhes era supérfluo. O original é supérfluo, ofertaram do que lhes sobrava, meus filhos. Eles não dependem desse recurso não, isso para eles é troco de pão. Você acha que o rico vai dar o dinheiro dele aqui, meus filhos? Vocês não sabem o que é riqueza, isso é troco de pão, isso é nada. Mas ela, a viúva ali, a viúva pobre, da sua miserabilidade, que é o que diz o original, da sua miséria, de todo o seu estado paupérrimo, de tudo aquilo que ela é desprovida, do nada que ela tem, uma pessoa que não tem sequer uma cova rasa, uma pessoa que é desclassificada pela sociedade, uma pessoa que é tida apenas como massa de manobra de coisa nenhuma, uma carpideira que só serve para chorar em enterro. Essa mulher, da sua miserabilidade, ela deu tudo quanto possuía, porque aquilo que ela deu fazia parte do que compunha o seu sustento. E aí vem a reflexão para nós nessa manhã. O tempo que nós dedicamos a Deus é o que nos sustenta ou é o troco de pão, é o supérfluo? Você já reparou quanto que você é ocupado para Deus, mas você tem tempo para investir no bolão da Mega Sena? Você já reparou o quanto que tudo que for para a obra de Deus, você tem grandes dificuldades,
Mas, meu amigo, a sua TV está estalando de temporadas ali, estocadas para você assistir. E você vai assistindo devagarinho. Mas para Deus, poxa, eu não tenho tempo. Eu sou ocupado, eu trabalho, eu tenho demandas. Só você tem, Deus não tem não. Ele criou o mundo, tirou férias. Ele está bangu. É a gente que está ocupado. Você já reparou? Que muitas vezes o que nós fazemos, alegando que é para Deus, na verdade, é o resto. Mas há aqueles que para Deus consagram todos os dias os seus filhos. Há aqueles que quando o filho faz uma rebeldia, dá um beijo na testa e diz: papai e mamãe fazem isso porque primeiramente você foi consagrado ao Senhor na Assembleia dos Santos. E enquanto essa consagração eu for responsável, você não fará isto. Há aqueles que eles dão tudo o que eles possuem, porque tudo o que eles possuem para dar, na verdade, compõe o sustento da sua vida. Mas o nosso conforto é tão grande que as nossas perguntas sobre contribuição, elas se baseiam no seguinte: se eu der o dízimo, eu tenho que dar oferta? O dízimo é do bruto ou é do líquido? O dízimo é daquilo já descontado o imposto? Ou eu tenho que incluir imposto? Se eu tiver restituição, eu tenho que dar o dízimo da restituição também? Mas, ora, aí já começa, que vai me... São essas nossas dúvidas. Aí vem Jesus, que chega a essa reflexão porque parou e ficou olhando. Você imagina quantos ricaços jogando cobre naqueles cofres? E de repente vem uma miserável, esquálida, com roupas rotas, uma mulher que outras diriam uma desqualificada, não casou, não teve berço nobre, eis o resultado, eis a paga, o farrapo humano. Aí Deus, observando aquilo, diz: ó, essa mulher deu mais do que todo mundo, porque ela não dá do resto, ela dá do que compõe a sobrevivência dela. Pergunto para você nessa manhã, meu irmão, no seu relacionamento com Deus, você dedica seu tempo, seus dons, seus talentos e seus recursos do que sobra, do supérfluo ou do que compõe sua vida? Você tira um dia para cuidar de si, você tira um dia para a obra do Senhor? Aí talvez você diga: eu tiro o domingo. Graças a Deus. Quando você entrou domingo aqui, você tira o domingo, não é isso? Perfeito. Quando você entrou domingo aqui, você reparou que o corrimão foi lixado e foi envernizado essa semana? Você não tira o domingo para a obra do Senhor? Você reparou nisso? Isso é a obra do Senhor. Você tira o domingo. Quando as crianças vêm aqui na frente orar, você separa o nominho de cada uma delas e ao longo da semana você escreve um monte de versículos e domingo você chega para o pai, para a mãe, para o responsável que traz aqui, ó: eu fui lendo a Bíblia, fui lembrando do seu filho, está aqui, ó, para você ler um dia com ele. É isso que você faz? Como é que é o seu domingo? Já que durante a semana você não tem condições. A palavra do Senhor diz que aqueles que gostam mais de voar do que andar, e quando andam, gostam de andar dando a impressão que vão voar, aqueles que gostam de serem diferenciados pelos miseráveis, aqueles que têm lugar cativo onde eles acham que é importante, e aqueles que fazem questão de comer primeiro nos banquetes, aqueles que têm prazer
em devorar tudo que tem na casa dos ricaços e fazem cosplay de grandes oradores a Deus, a palavra do Senhor diz que estes sofrerão um juízo muito mais severo. E a palavra do Senhor também diz que para Deus não interessa 1 centavo ou $1.000.000. Para Deus interessa se aquilo que foi ofertado é fruto de um coração que entende que Deus compõe sua vida de forma integral. Não é o resto, não é o supérfluo. Quantas coisas queremos que Deus nos faça, mas o nosso coração, ele está integralmente voltado para Deus na sua essência? Ou nós damos apenas o resto, nós damos apenas o que sobra?